Olá, hoje a gente vai fundo num assunto bem importante e, nossa, muito presente na vida de muitas mulheres. A dor pélvica crônica, a DPC. Vamos analisar juntos um material bem completo que veio de uma palestra médica sobre isso. A ideia é, desvendar o que é essa condição, dar uma olhada nas possíveis causas, como é que se chega no diagnóstico e, claro, o que dá para fazer para manejar, né? Tudo com base no que essa fonte traz para a gente. Ok, então vamos lá, começar a desembrulhar isso. E olha, logo de cara, uma coisa que o material já solta e que já mostra que o negócio é complexo. Ainda não existe assim um acordo geral, sabe, sobre quanto tempo uma dor tem que durar para ser chamada de crônica. Interessante, né? Já começa meio no ar. Pois é, essa falta de uma definição única, global, é um ponto. Mas, assim, na prática, né? E na pesquisa também, como o material mostra, o pessoal acaba usando uns critérios que funcionam bem. Basicamente, a gente entende a dor pélvica crônica como aquela dor que não é só cíclica, não acontece só na menstruação, apesar de poder piorar ali, e que tá lá firme por 6 meses ou mais. 6 meses, tá? Isso, 6 meses no mínimo. E a localização é chave, tem que ser ali na pelve mesmo, na anatomia da pelve. E, claro, a dor tem que ser forte o suficiente para atrapalhar a vida da pessoa, sabe? Causar alguma incapacidade ou fazer ali procurar um médico. E não é pouca gente, né? O material traz um número que, olha, acende um alerta. Cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva dizem que têm dor pélvica crônica. 15% é muita gente. Uhum. É um problema ginecológico super comum, na verdade, uma prevalência bem alta mesmo. Agora, vamos entrar nas causas, porque aí a coisa se abre bastante, né? O material deixa bem claro que não tem uma causa única para PDC. É mais um leque de possibilidades. Exatamente, é como você disse, um leque. A fonte lista alguns diagnósticos que costumam aparecer junto com a DPC. Tem endometriose, que muita gente já ouviu falar. Sim, bem conhecida. Tem os miomas no útero, que causam sintomas, né? Os leiomiomas sintomáticos. E também uma coisa que não é ginecológica, mas está ali junto, a síndrome do intestino irritável, a SEI. É importante sacar que cada uma dessas coisas tem seus sintomas próprios, mas a dor pélvica que não vai embora pode ser parte importante do quadro todo. E falando da endometriose especificamente, que você disse que é bem conhecida, o que mais o material fala sobre ela nesse contexto da dor crônica? Olha, a endometriose é apontada sim como causa frequente, mas um ponto interessante que o material ressalta é que apesar de poder dar essa dor crônica, a endometriose geralmente também tem os sintomas cíclicos bem marcados, sabe? Aquela dor que vem forte com a menstruação. E a chave para entender o tratamento, e isso a fonte bate bastante na tecla, é que os focos da endometriose, os implantes, eles precisam de estrogênio para viver, para crescer. Essa dependência do hormônio é crucial para pensar em como tratar. Entendi, faz sentido. E além dessas causas mais orgânicas, vamos dizer assim, o material traz mais alguma coisa? Alguma outra associação? Traz sim. E aqui a gente entra num ponto bem delicado, mas que o material destaca como sendo de extrema importância clínica. Existe uma associação forte que a fonte documenta entre dor pélvica crônica e história de abuso sexual. Nossa, e essa informação é muito relevante. A recomendação clara do material é: os profissionais de saúde precisam perguntar sobre isso, rastrear ativamente esse histórico quando avaliam uma paciente com DPC. Não é só um dado, sabe? É um fator que pode mudar totalmente a experiência da dor e como a gente aborda o cuidado. Caramba, isso realmente muda a forma de olhar para a avaliação inicial. E tem mais alguma coisa que talvez a gente não pense logo de cara? Alguma outra associação? Tem sim. Uma coisa que talvez não seja a primeira conexão que a gente faz com dor na pelve, as alterações na postura. Postura? Como assim? O material descreve como a postura de quem convive com dor crônica pode mudar. Comparando com uma postura normal, neutra,
podem aparecer uns desvios, tipo a lordose lombar muito acentuada, sabe? Aquela curva para dentro na base das costas. Ou o contrário, a cifose lá em cima nas costas, a famosa corcunda. Ah, sim. E, segundo a fonte, às vezes a pessoa tem até uma combinação das duas coisas. E por que isso acontece? É a postura que causa dor ou a dor que causa mudança na postura? Então, o material sugere que essas mudanças na postura podem ser, na verdade, uma resposta do corpo à dor que não passa. Uma adaptação. Isso, tipo uma adaptação. O corpo, meio que sem a gente perceber, tenta proteger a área que dói, ou achar uma posição que incomode menos. Só que aí, a longo prazo, essas posturas tortas podem acabar causando outros problemas nos músculos, nos ossos, e vira um ciclo, sabe? A consequência acaba piorando ou mantendo o quadro. Faz todo sentido essa conexão. Nossa, é bem complexo mesmo. E com essa variedade toda de causas, de fatores, como é que se chega no diagnóstico? O que o material diz que é mais importante nesse processo? Olha, aqui tem um ponto que a fonte reforça muito. Na dor pélvica crônica, conversar bem, ouvir a história detalhada da paciente, a anamnese, e fazer um exame físico caprichado são, assim, fundamentais. Talvez até mais importantes do que em outras situações na ginecologia, onde às vezes um exame de imagem já mata a charada logo de cara. Entendi. A fonte até menciona usar um questionário de dor pélvica no começo para ajudar a organizar as informações sobre como é a dor, onde dói mais, o que melhora, o que piora, essas coisas. E o exame físico em si, imagino que precise ser feito com muito cuidado, né? Já que a pessoa está com dor. Com certeza absoluta. O material dá umas dicas bem claras sobre isso. O lugar do exame tem que ser calmo, tranquilo. É essencial explicar cada coisinha que vai ser feita antes de fazer. E, talvez o principal, deixar muito claro para a paciente que ela está no controle, que ela pode pedir para parar a qualquer momento. Isso ajuda muito a construir confiança, diminuir a ansiedade, ainda mais se tiver aquela história de trauma que a gente falou, ou se a própria dor já deixa tudo mais difícil, né? Validar o que a paciente sente é o primeiro passo. Nossa, essa abordagem focada na paciente parece ser a chave mesmo. E durante o exame, aquele exame ginecológico com toque, o bimanual, que tipo de coisa que o médico percebe ali pode dar pistas importantes, segundo o material? Sim, o exame físico, se for bem feito, com esse cuidado, pode dar muitas pistas. O material cita alguns exemplos. Se o médico sente uma dor específica quando palpa aí debaixo da uretra, isso pode ser um sinal de divertículo uretral, que é tipo uma bolsinha que se forma ali. Agora, se a dor é mais na frente, na parede da vagina, pode ser dor que vem da bexiga, talvez uma cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa. Entendi. Continuando no exame de toque. Se o útero parece maior do que o normal, pode ser mioma. Se ele tem um formato mais redondo, globular, que eles chamam, pode ser adenomiose, que é quando o tecido de dentro do útero cresce para dentro do músculo dele. Entendi. Outra coisa é a mobilidade. Se o útero parece meio preso, não mexe direito, isso pode ser sinal de aderências lá dentro da pelve. São tipo cicatrizes internas, sabe? Que podem vir de cirurgia, infecção ou da própria endometriose. Certo. E a dor em pontos específicos, quando aperta e dói? Exato. Palpar e encontrar pontos bem específicos de dor também ajuda muito. Dor nos ligamentos que seguram o útero lá atrás, os ligamentos útero-sacros, ou em outras áreas no fundo da pelve, pode ser sinal de endometriose. Se dói mais dos lados, pode ter a ver com o intestino, tipo doença diverticular. E uma dor mais espalhada, às vezes, pode ser congestão pélvica, que tem a ver com varizes nas veias da pelve. Ou seja, o exame físico vira quase um mapa ajudando a pensar nos próximos passos. É realmente um trabalho de detetive, né? Baseado em muito detalhe clínico. E fora a conversa e o exame físico, que outros exames o material recomenda para ajudar na investigação? Depois dessa base clínica forte, aí sim entram alguns exames para ajudar a confirmar ou descartar as suspeitas. Um exame de urina simples é básico para ver se não há infecção urinária, né? Que pode dar dor ali embaixo. Sim, claro. Medir o TSH, que é o hormônio da tireoide, também é recomendado.
Problema na tireoide não é a causa mais comum, mas pode dar dor. O ultrassom transvaginal, ainda mais se usar o Doppler para ver o fluxo de sangue, esse sim é descrito como muito importante. Ajuda a ver o útero, os ovários, achar mioma, cisto, sinal de adenomiose. Ultrassons-chave, então. É uma ferramenta bem importante, sim. E por último, a fonte fala para pensar em pedir a glicemia de jejum, para ver se não tem diabetes, que às vezes pode causar um tipo de dor chamada neuropática. Olha quanta coisa para investigar. Realmente, a DPC é um quebra-cabeça complexo. Exige um conhecimento bem aprofundado, né? E uma capacidade de juntar as peças. E para quem está estudando, se preparando na área da saúde para lidar com quadros assim, ter acesso a um bom material faz toda a diferença. Falando nisso, Inserção natural da propaganda. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter acesso a esse tipo de recurso robusto pode, sem dúvida, fortalecer muito a formação e a confiança para enfrentar desafios clínicos como a dor pélvica crônica. Fica a dica. bom, voltando aqui para nossa análise. Depois dessa investigação toda, que pode levar um tempo, né, envolver várias etapas, a gente chega na pergunta: e agora? O que fazer? Como o material orienta o tratamento, o manejo da dor pélvica crônica? O princípio básico que o material coloca para o manejo é bem lógico, na verdade. O tratamento depende do que a investigação encontrou. Ou seja, se acharam uma causa específica para a dor, tipo, confirmaram endometriose, ou viram que tem miomas causando sintomas, ou aderências importantes, ou outra doença ali na pelve, aí o tratamento principal vai ser para essa condição específica. A ideia é tratar a causa raiz, quando dá para identificar, né? E quando não se acha uma causa clara? Mesmo depois de investigar tudo? Isso deve acontecer bastante, imagino. Acontece muito na DPC. Nesses casos, quando não se acha uma doença óbvia que explique a dor, aí o foco do tratamento muda um pouco. A abordagem passa a ser controlar o sintoma principal, que é a própria dor crônica. Isso geralmente envolve uma combinação de estratégias, muitas vezes com vários profissionais juntos, para tentar aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida, mesmo sem ter aquele diagnóstico certinho da causa. Entendi. E voltando para o exemplo da endometriose, que a gente falou que é uma causa comum, como o material detalha o tratamento nesse caso específico? Então, como a endometriose é comum e aqueles focos dela precisam de estrogênio para crescer e inflamar aquele ponto-chave que a gente comentou, a estratégia para DPC ligada a ela se baseia muito em, como dizer, cortar o alimento hormonal desses focos. Ou seja, suprimir os hormônios sexuais, principalmente o estrogênio. Para desligar os focos de endometriose. Exatamente, essa é a ideia. E para fazer essa supressão hormonal, o material cita algumas opções. Os anticoncepcionais orais combinados, as pílulas, são muito usados. Para uma supressão mais forte, tem os medicamentos chamados agonistas do GnRH. Eles basicamente criam um estado parecido com a menopausa, de forma temporária, derrubando os níveis de estrogênio. Nossa. É um tratamento mais potente. Outras opções são as progestinas, que são hormônios parecidos com a progesterona, usados de forma contínua, e, em casos bem específicos, até alguns andrógenos, que são hormônios masculinos em dose baixa, podem ser considerados, segundo a fonte. A escolha depende muito do caso, da intensidade da dor, dos efeitos colaterais que a paciente tolera e do que ela prefere também. Entendi. Fica claro que o tratamento é bem direcionado quando se acha a causa, como na endometriose. Então, resumindo o que a gente viu a partir desse material. A dor pélvica crônica é comum pra caramba, tem muitas caras diferentes e muitas vezes não tem uma explicação única e fácil. Investigar com calma, prestando muita atenção na história da paciente e no exame físico cuidadoso é super importante. E o tratamento? Bom, ou você trata a causa que achou, ou foca em controlar a dor quando a causa não está clara. É por aí. É exatamente por aí. E eu acho que o grande lance disso tudo que a gente leva para casa
é a importância de entender essa complexidade toda. Para os profissionais de saúde, sacar que a DPC tem muitas facetas é fundamental para conseguir oferecer um cuidado que não seja só tecnicamente bom, mas que seja também humano, empático, sabe? Tem que alinhar as expectativas com a paciente, porque nem sempre vai ter uma cura mágica ou uma causa única para eliminar. É mais, né? Se a gente junta tudo, o material fica lembrando a gente o tempo todo, mesmo sem dizer com todas as letras, da importância de validar a dor da pessoa. Ninguém pode ouvir que é coisa da sua cabeça. A dor é real. Ponto. E pensando naquela associação com história de trauma que a Front trouxe e no próprio estresse que os exames podem causar em quem já está sofrendo, a abordagem tem que ser muito, muito sensível, respeitosa e colocar a pessoa no centro desde o primeiro oi. E excelente ponto. E essa reflexão sobre a abordagem me leva a uma última pergunta, uma ideia para a gente pensar depois, totalmente em cima do que a gente discutiu aqui do material. Levando em conta aquela associação forte que foi mencionada entre DPC e história de abuso sexual, como seria diferente a jornada toda do diagnóstico, a experiência da paciente, se a possibilidade de trauma já fosse considerada, com sensibilidade, com acolhimento, desde a primeira consulta, antes mesmo de qualquer exame específico? Como isso poderia, talvez, transformar o cuidado? Fica aí a pergunta no ar, né? Uma coisa importante para a gente refletir sobre como aplicar essa informação na prática. E com essa provocação final, a gente fecha essa nossa análise mais a fundo sobre dor pélvica crônica, baseada no material que a gente teve acesso. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias